Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Chegamos ao terceiro episódio da série Profissão Psicometrista. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre diferentes softwares estatísticos que eu particularmente julgo como imprescindíveis que você conheça, na verdade que você tenha domínio, para que você possa ter condições de realizar uma ampla variedade de procedimentos de análise de dados diferentes. Então eu vou apresentar alguns softwares que são da minha experiência pessoal e apresentar também as vantagens e desvantagens de cada um deles, beleza? Então vamos lá. A minha primeira recomendação é o SPSS. Possivelmente você já usa o SPSS, se não usa, certamente conhece alguém que use. O SPSS ele é o programa mais utilizado no mundo, né? Ele é o programa mais famoso do mundo. E isso acontece, na minha opinião, porque ele tem várias vantagens assim. O primeiro é que ele tem uma interface muito amigável, né? Amigável no sentido de que é um programa de sistema de click point, né? Ou seja, você mexe com o mouse escolhendo as opções de análise que você quer. E além disso, ele tem uma amplitude de procedimentos muito grande, né? Então, com o SPSS, né, se você dominar os procedimentos de análise de dados do SPSS, eu diria que você vai mais ou menos dominar aí cerca de 65% do que o que você usa na pesquisa no mundo real. Né? Então, no SPSS você vai aprender, né? Vai poder utilizar procedimentos para análises descritivas, análises de correlação, tanto paramétricas quanto não paramétricas, testes T para diferenças de grupos, independentes, dependentes, amostra única, análises de variância, né? Então o SPSS ele possibilita que você rode ANOVA, MANOVA, MANCOVA, medidas repetidas também para todos esses procedimentos. Cada um desses testes aqui, né, de diferenças de grupos, tem também seus respectivos não paramétricos, né? Então, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, teste de Wilcoxon. Então, tem bastante possibilidades aqui. Análises de regressão, análises discriminante, de cluster, análises de juízes, curva ROC, né, para testar a sensibilidade e especificidade de testes, né, para diagnóstico clínico, modelos lineares generalizados, modelagem multinível. Então, assim, o SPSS ele tem uma gama de procedimentos de análise de dados que não dá para ignorar, digamos assim. Então, se você dominar SPSS, você já tem aí uns 60, 65% do que você vai precisar, né? Eventualmente, dependendo do nível que você esteja implementando nas suas análises, eventualmente na sua dissertação, na sua tese, talvez você dê conta, né, de realizar tudo que você precisa com o SPSS. Mas eu acho que é importante a gente destacar também que o SPSS ele tem algumas desvantagens, né? Primeiro, é um software extremamente caro, né? Então ele, enfim, às vezes não tem um preço muito acessível. Embora que essa questão de acesso ao software, ela não é tende a não ser um grande problema no Brasil, né? Várias pessoas têm acesso a esse software de maneiras alternativas, por assim dizer. Mas existem alguns procedimentos no SPSS que são muito desatualizados. Então, por exemplo, o SPSS ele tem análise fatorial. Você pode fazer análise fatorial no SPSS, mas os procedimentos da análise fatorial lá são péssimos. São muito atrasados. Então, por exemplo, eu nunca uso o SPSS para fazer análise fatorial, nem sequer para brincar com os dados. Então, assim, nesse sentido, ele deixa muito a desejar. Uma outra desvantagem do SPSS são os gráficos. Os gráficos do SPSS, na minha opinião, eles deixam a desejar, embora que, comparando com outros programas de click and point, né, programas de janela, como por exemplo o Stata, eles têm gráficos semelhantes, né, compatíveis. Mas quando a gente compara, por exemplo, com os gráficos que podem ser gerados no R, o SPSS realmente perde feio. Mas assim, acaba que o tipo de gráfico que o SPSS gera é muito similar a quase todos os outros softwares, né? Então, assim, não valeria a pena você trocar o SPSS por outro software como o Stata por causa do gráfico, não. Apenas comparando isso com o R, né? Então, fica esse alerta. Outro software que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer é o JASP. O JASP ele é como se fosse uma versão gratuita do SPSS. Ele foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Universidade de Amsterdã e ele tem
uma interface muito similar à do SPSS, né? Então a forma como você gerencia o banco de dados e a forma como você escolhe as opções de análise realmente é muito semelhante. Ele é um software gratuito, tá? Então ele é um open access. Só que ele tem alguns procedimentos que são ainda mais atualizados do que o SPSS. Então, por exemplo, a análise fatorial exploratória que o JASP faz tem procedimentos muito melhores do que o SPSS, né? Então, aqui já é uma vantagem. Ele também faz análises que o SPSS não faz. Então, por exemplo, análise fatorial confirmatória, o JASP faz, SPSS não faz. E o JASP faz tanto modelos simples quanto modelo multigrupo, né, quando você testa a invariância do seu instrumento para diferentes grupos. O JASP também realiza análises de rede, isso é bem legal, né, porque análise de rede tem várias implementações que são extremamente importantes, mas era difícil, né, assim, as pessoas não tinham muito acesso a isso. Então o JASP trouxe aqui para o seu, nas versões mais atualizadas, muito legal. O JASP também tem uma diferença do SPSS, que ele realiza análises bayesianas, né? Análises bayesianas, né, procedimentos de inferência estatística bayesiana, é uma forma diferente de você dizer se o seu resultado ele é estatisticamente significativo ou não, quando a gente compara, por exemplo, com o P, né? Geralmente a gente usa o valor de P para dizer se existe uma diferença estatisticamente significativa. A análise bayesiana, então, é uma outra forma, né, de você chegar nessa inferência de que se o resultado é estatisticamente significativo ou não. Então, análises bayesianas vem crescendo muito aí, né, vem se tornando popular, e o JASP já implementa, né, procedimentos bayesianos. O JASP também tem uma vantagem muito legal, que é um output inteligente, né? Então, do seu lado esquerdo, você seleciona as opções dos procedimentos de análise de dados. E do lado direito fica o output, né? Então, na medida que você vai selecionando as opções aqui, o output vai mudando aqui. Então, se você, por exemplo, escolhe um gráfico, o gráfico aparece. Se você retira a opção do gráfico, o gráfico desaparece. Então isso é muito legal porque torna o output muito mais fácil de visualizar depois que você realiza todas as alterações que você queria, né? Então não gera uma lista gigantesca de output e você também não precisa ficar indo o tempo todo, né? Sai do output, vai na janela, mexe, solicita uma nova alteração. Tudo fica aqui para você alterar o tempo inteiro. Então isso é uma vantagem bem grande quando comparado com a forma como isso é feito no SPSS. Uma outra vantagem do JASP é que ele é código aberto, né? E o que é um software de código aberto? É que qualquer pessoa que tenha um interesse pode contribuir. Então, assim, embora o JASP não tenha uma grande amplitude de análise de dados, de procedimentos de análise de dados, ele está num crescimento exponencial. Então, assim, muito provavelmente daqui a pouco vai ser lançada uma nova versão com muitos outros procedimentos. Então, assim, o fato dele ser um programa de código aberto faz com que eu ache que daqui a pouco esse software vai ser muito maior do que ele é hoje em dia, com muito mais opções. Na verdade, isso já vem acontecendo, né? Quando a gente compara a primeira versão do JASP com a versão atual, a gente já vê que o crescimento dele é gritante, é exponencial. Então, fiquem de olho, não deixe passar esse software, beleza? As desvantagens do JASP, né, é que por enquanto, ele tem algumas opções limitadas de análise de dados e é bem curioso assim, porque ele faz alguns procedimentos, né, de análise fatorial confirmatória, multigrupo, né, simples também, por meio da opção de click and point, mas modelagem por equações estruturais um pouquinho mais complexa ele não faz. Então você tem que codificar utilizando código do R, né? Porque o JASP, na parte de análise fatorial confirmatória e modelagem por equações estruturais, ele utiliza como base o pacote Lavan do R, né? Então, se você quiser fazer modelagens por equações estruturais completas no JASP, você vai ter que colocar o código do R, tá? Então, isso é uma desvantagem, mas eu acho que daqui a pouco isso vai ser otimizado, né, para que isso também se torne uma parte integrada do software de janela, né, das opções de janela. Bem, agora chegamos no Factor, né? O Factor é, para mim, né, na minha opinião, o melhor programa para você realizar análise fatorial exploratória, tá? Então, assim,
se você trabalha com validação de instrumentos, se você trabalha com, enfim, se você precisa utilizar análise fatorial exploratória, é imprescindível, na minha opinião, que você conheça o Factor. O Factor ele é gratuito, ele é um programa de click and point também, né? De você simplesmente escolher as opções clicando aqui nelas. Então ele tem uma interface muito amigável também. Ele tem os procedimentos de análise fatorial exploratória mais atualizados do mundo, porque as pessoas que desenvolveram, né, o Factor, eles são pesquisadores que estão o tempo todo desenvolvendo novas tecnologias para análise fatorial. Então eles desenvolvem, né, novos procedimentos, eles publicam e quase que imediatamente eles já colocam no software também, né? Então o Factor ele tem alguns procedimentos que são únicos, como por exemplo, ele permite que você avalie a replicabilidade da estrutura fatorial do seu instrumento. Então você realizou uma análise fatorial, você tem lá um procedimento que diz o quanto aquela estrutura ela vai tender a se replicar em estudos futuros, isso é muito bom. Ele gera também um indicador de confiança do score fatorial. Então, assim, quão confiável é você utilizar o score fatorial na sua amostra e mais especificamente para cada caso. Isso é bem interessante. Ele tem vários procedimentos para avaliação de unidimensionalidade, né? Então, assim, você tem procedimentos muito fortes para você decidir o número de fatores. E mesmo além da decisão do número de fatores, ele avalia o quão bem a sua escala ela poderia ser considerada como um score único. O Factor também tem uma vantagem que é bem interessante, que ele avalia a fidedignidade, não só do teste como um todo, mas também a fidedignidade, desculpa, dos procedimentos de resposta de cada um dos participantes. Então ele indica para você quais são os participantes que estão respondendo o que responderam, na verdade, a sua escala de maneira não confiável. Você pode excluir esses casos. Tem dezenas de métodos de rotação, né? Rotação é a forma como o procedimento é feito para que o seu fator se torne interpretável, né? Então, não conheço outro software que tenha mais opções do que o Factor. Ele tem correções, né, para um tipo de erro que é relativamente frequente, que é de matriz positiva não definida. Então, geralmente, né, outros softwares, quando encontram esse tipo de erro, ele simplesmente diz, né, matriz positiva não definida e acabou, você não tem mais opções de rodar a análise. E o software, o Factor, na verdade, ele tem uma correção para isso, que foi desenvolvida agora em 2019, né, no ano passado. Então, é assim, ele tem muitos procedimentos atualizados. É, Mais recentemente, agora, eu não me lembro exatamente qual foi a versão, o Factor começou a inserir procedimentos de TRI, Teoria de Resposta ao Item, né? Então você pode solicitar também algumas informações de TRI quando você faz a análise fatorial. Não são muitas, né? Não é o melhor software para você realizar TRI, mas ele já traz algumas informações assim para você começar a conhecer, digamos assim, né, os procedimentos de teoria de resposta ao item. Uma outra vantagem do Factor é que quando ele roda a análise, ele vai gerar um output e esse output ele vem com interpretações dos pontos de corte de vários procedimentos que são apresentados, né? Então ele diz como você interpretar, por exemplo, a fidedignidade, ele traça, né, alguns parâmetros de interpretação, como é que você interpreta, por exemplo, esses indicadores aqui de replicabilidade, indicadores de confiança da estrutura fatorial. Então ele não só realiza o procedimento, mas ele lhe ajuda na interpretação, isso é fantástico. E junto com a questão da interpretação vem as referências, né? Então ele coloca já todas as referências que você vai precisar citar na sua dissertação, na sua tese ou no seu artigo. Então ele facilita muito a sua vida, né? Mas obviamente nem tudo é maravilhoso, né? O Factor também tem algumas desvantagens. Bem, ele trava com alguma frequência, né? Então, assim, não é raro as pessoas relatarem, né, que não consegue rodar o software, né, quando em alguns casos, né? Então ele trava sim. Geralmente o que é que eu faço? Eu tenho diferentes versões do Factor aqui. Então, por exemplo, eu tenho a versão 10.0.3, eu tenho a 10.0.2, 10.0.4. Então, a cada nova atualização eu baixo, mas eu mantenho a antiga, né? E às vezes quando ele trava em um,
ele não trava em outro, por algum procedimento, algum erro que eu não sei explicar, mas assim, geralmente quando eu troco, né, as versões, tende a dar certo. Então assim, existe alguns malabarismos, né, digamos assim, que dá para fazer com o Factor para que você possa passar, né, desses obstáculos. Mas ele também tem uma outra desvantagem, que é o tempo para você rodar algumas análises mais complexas. Principalmente se você solicita procedimentos de reamostragem, né, procedimentos de bootstrapping, onde o Factor vai gerar centenas ou milhares de bancos de dados novos, né, para gerar um intervalo de confiança para os parâmetros que você vai obter na sua análise. Então, se você solicita, né, os procedimentos mais complexos, isso vai demorar algumas horas, né? Então, por exemplo, aqui no meu computador, quando eu solicito né, a estrutura mais hard, digamos assim, eu levo 10, 12 horas, né? Mas eu já vi alguns colegas se queixando, né? Dizendo que já passou até 24 horas rodando uma análise. Mas assim, se a análise que você está rodando é meio que a análise da sua vida, a análise da sua dissertação, do seu mestrado, do seu doutorado, ou enfim, a análise de uma consultoria, na minha opinião, vale a pena você ir dormir e deixar ele rodando, beleza? É um software que eu acho que quem não conhece está ficando para trás em termos de procedimentos de análise fatorial exploratória. Bem, pessoal, a minha quarta recomendação é o M Plus, tá? O M Plus, ele é o meu programa preferido, né? Porque eu gosto muito de modelagem por equações estruturais e o M Plus ele roda, né, tudo que existe de modelagem, né? Na verdade, assim, tudo que existe em análises de variáveis latentes. Então, assim, possivelmente ele é o software mais utilizado no mundo para realização de análises com variáveis latentes. Então, por exemplo, tudo que existe de análise fatorial confirmatória ele faz. Ele roda modelos unifatoriais, multifatoriais, modelos de segunda ordem, modelos bifactor, análises simples, análises multigrupo, modelos de viés de resposta mimic. Então, assim, tudo que você conseguir imaginar de análise fatorial confirmatória, o M Plus faz. Exploratória também, né? Ele roda análise fatorial exploratória. Modelagem por equações estruturais completas, então o M Plus ele é um software a rigor, né? O forte dele é modelagem, né? Então é quase que redundante colocar isso aqui, mas ele realiza tudo de modelagem por equações estruturais. Análises de mediação, análises de moderação, modelos simples, né? Como um mediador, um moderador, modelos complexos como mais de um mediador, mais de dois moderadores, moderação mediada, mediação moderada, enfim, tudo que você imaginar, o M Plus também faz nesse sentido. Ele serve para pesquisas transversais e longitudinais, né? Então, por exemplo, análises de curva latente, né? Latent Growth Analysis, ele realiza também. Ele tem uma série de procedimentos para você trabalhar com séries temporais, né? Time Series Analysis, quando você só tem um caso que é mensurado através de várias sessões diferentes, né? Então, estudos diários, onde você coleta dados com uma pessoa ao longo de 30 dias, por exemplo, né? Então, ele realiza esse tipo de procedimento também. O M Plus ele é capaz de rodar estudos de simulação, então ele cria procedimentos Monte Carlo para a criação de diferentes bancos de dados com diferentes parâmetros que você escolher para testar o que você quiser. Ele trabalha também com Mixture Modeling, né, com modelagens multiníveis, com várias seções, né, como se fosse uma modelagem multinível fatorial, né, misturando variação individual e variação grupal. Análises de classe latente, análises taxométricas, enfim, tudo que você imaginar em termos de procedimentos de análise de dados com variáveis latentes, o M Plus é o software, tá? E assim, ele tem uma vantagem também que por ele ser muito utilizado, ele tem uma rede de apoio muito grande. Então, os desenvolvedores do M Plus, né, que é o Bengt Mutten e a Linda Mutten, desculpa, eles têm um fórum, né? E esse fórum ele é extremamente utilizado e eles são muito ativos, então eles respondem muitas dúvidas. Um outro fórum também de modelagem por equações estruturais que eu já mencionei aqui no canal, que é o SAMNet, ele tem muitas respostas focadas no M+. Então assim,
possivelmente é o software onde mais facilmente você vai encontrar respostas para as dúvidas que você venha a ter. Então, eu acho extremamente importante que você conheça e saiba utilizar os procedimentos desse software aqui. Mas o M Plus ele tem algumas desvantagens também. A primeira delas não é um software gratuito, né? Então assim, embora ele tenha uma versão com preço bem acessível para estudante, não é um software gratuito, né? Você precisa desembolsar alguma coisa. Eu particularmente eu acho que o custo-benefício do M Plus vale muito a pena, porque ele tem uma comunidade que é extremamente ativa, ele tem um fórum que é fantástico. Então assim, por N razões, né? Pelo quanto o software se atualiza, pela quantidade de procedimentos que ele tem. Eu acho que vale a pena, né? Mas de todo modo, preciso colocar aqui essa questão do preço como uma desvantagem. E ele é um software que requer linguagem de programação. Então, ele diferente dos outros softwares que eu já falei, o M Plus aqui ele precisa que você digite o código do que você vai analisar. Agora, assim, na minha opinião, ele não tem uma linguagem de programação tão complexa. Na verdade, eu acho até muito simples, né? Então, com um pouco de uso, você já entende a lógica e com procedimentos, né, que você vai olhando, alguns tutoriais, eu acho que é bem tranquilo de se utilizar o M Plus digitando, né, codificando o que você precisa. E a pior desvantagem do M Plus, na minha opinião, é a questão dos gráficos. Os gráficos do M Plus são muito fracos. Então, assim, eu realmente acho que o software poderia melhorar substancialmente nesse quesito. E infelizmente é uma coisa que a gente não vê que está se aprimorando com o passar do tempo, né? Então, eu acho que realmente essa questão gráfica aqui vai deixar a desejar aí para várias versões futuras, né? Bem, pessoal, então veja, né, que até agora a gente falou de procedimentos de análises bivariadas, multivariadas, né, ali com o SPSS, a gente falou, e com o JASP também, a gente falou de procedimentos de análises fatoriais, né, exploratórias, confirmatórias, com o JASP e com o Factor, e também um pouco com o M+, mas a gente ainda não falou de teoria de resposta ao item, né? Então, o primeiro software que eu acho que vale a pena vocês conhecerem para realizar teorias de resposta ao item é o WinSteps. O WinSteps ele é um software específico para o modelo de hash. Existe uma discussão, né, até que ponto o modelo de hash é, de fato, teoria de resposta ao item, né, e aqui os que dizem que o hash é um modelo de um parâmetro logístico, né? Mas enfim, existem algumas diferenças conceituais, né, entre a análise de TRI e a análise de hash, que eu não vou entrar aqui nesse vídeo. Mas assim, na minha opinião, particularmente eu acho que a análise de hash é uma teoria de resposta ao item específica, né? E que é muito útil, né? Então assim, o WinSteps, né? Ele tem uma interface muito amigável também. Então assim, teoria de resposta ao item já não é a coisa mais simples do mundo. E aí você for trabalhar num software que não é fácil, eu acho que são duas complicações, né? E aí o WinSteps tem essa vantagem, né? Que ele é um programa de janela, de clicar, né? Você clica, escolhe as opções e já vai saindo o resultado para você. Então ele tem essa interface aqui bem simples. Ele trabalha com diferentes tipos de dados, né? Dados dicotômicos, politômicos, ordinais, escalares. Então ele tem procedimentos específicos para cada natureza da sua variável. E o InSteps ele vai trazer todas as informações que você precisa saber quando você está avaliando um teste psicológico, né, ou quando você está validando, né. Então, por exemplo, todos esses termos comuns da TRI, como dificuldade do item, curva característica do item, curva de informação do item, fidedignidade do sujeito, fidedignidade dos itens, tudo isso o InSteps traz. E ele traz também, né, uns procedimentos que não são muito simples, mas que pela sua interface amigável, ele facilita um pouco você utilizar esses procedimentos, que são procedimentos de equating e scaling, né? Só para vocês terem uma ideia do que é isso, né? Equating e scaling são procedimentos que você usa para você comparar sujeitos que responderam a duas versões do teste diferentes. Então, por exemplo, imagina que você tem um grupo de pessoas que respondeu a uma versão A de um teste e você tem um grupo de pessoas que respondeu a uma versão B do teste.
teste. Se esses testes, né, tiverem itens que a gente chama de itens âncoras, que são itens iguais nas duas versões, você consegue comparar diretamente os scores dessas pessoas nos diferentes testes, porque você utiliza os itens âncora para estimar o traço latente, e a partir disso você consegue fazer a inferência, né, da equiparação dos itens que são diferentes para os diferentes testes. Então o InSteps deixa esse procedimento, que não é trivial, relativamente simples. Então isso é bem legal. Ele também gera, né, o modelo de hash em geral, ele gera um gráfico muito interessante, que é o gráfico item pessoa, né, que ele vai pegar a dificuldade do item e ele vai pegar o nível de traço latente das pessoas e ele coloca isso na mesma métrica, né? Então você consegue visualizar o quão difícil é os seus itens, né? O quão difícil são os seus itens para a quantidade de traço latente que sua amostra tem. Então fica muito fácil, por exemplo, você saber se os seus respondentes têm nível de traço latente muito maior do que a dificuldade dos itens, ou se os seus itens são muito mais difíceis do que a habilidade da sua amostra, né? Então esse Item Person Map aqui é muito legal. Então, deem uma googada aí, né? Digitem isso aqui no Google para vocês verem como é que funciona esse mapa. Então, assim, para começar com TRI, eu sugeriria que vocês começassem com o software InSteps, tá? Porque eu acho ele bem simples e vai facilitar um pouco o processo de aprendizado. Mais uma vez, né, ele tem algumas desvantagens. Ele não é gratuito, embora que ele tenha uma versão gratuita para você utilizar, salvo engano, até 25 itens e até 75 sujeitos, né? Então, se você tiver um banco de dados pequeno, você pode baixar o InSteps versão gratuita e ele vai ter todas as funcionalidades, né? Só vai ter limitações em relação ao número de itens e quantidade de participantes, mas você pode utilizar absolutamente todos os procedimentos. E os gráficos também, né, aqui, enquanto uma desvantagem, eles não são os melhores, né? Eles deixam um pouco a desejar. Embora que já seja numa qualidade que você consegue publicar, né? Não é tão ruim assim. Tem gráficos que são passíveis de publicação, mas que, na minha opinião, poderiam ser um pouco melhores. E aí, pessoal, por fim, eu coloquei o R aqui, né, como um software que você precisa saber. E por que por último? Né? Por ordem de importância? Né? Na verdade, não. O R, pessoal, é um caso à parte, né? Assim. Por quê? Bem, primeiro eu vou falar aqui das vantagens dele. Ele é um software gratuito, né? E na verdade o R não chega a ser um software, né? Isso é um ponto que eu vou falar daqui a pouco. Mas enfim, ele é gratuito e ele tem código aberto. Então assim, código aberto, né? Da mesma coisa que eu falei para o JASP, significa que tem muitas pessoas trabalhando, né? Principalmente aqui no R, e que ele tem tudo, absolutamente tudo. Todos os procedimentos de análise de dados que eu falei, que esses outros softwares fazem, o R faz também, né, com diferentes pacotes que foram desenvolvidos por diferentes pessoas. Então, assim, a vantagem de ter tudo em um software só é que você não precisa aprender vários softwares diferentes, né? Então, se você tem afinidade com o R, a rigor você não precisaria de mais absolutamente nenhum outro software, tá? Só para fins de esclarecimento, né, eu coloquei aqui o R, né, que é a linguagem de programação, e o RStudio, né, que é uma interface, né, que facilita um pouco a codificação, né, quando você está realizando os procedimentos. Bem, voltando, né, mpaora o R tenha essas vantagens aqui, né, principalmente essa vantagem de ter tudo num programa só, num software só, numa linguagem só, é extremamente importante que vocês saibam que o R não é um software, tá? O R é uma linguagem de programação. Então isso traz muitas implicações, pessoal, porque assim, se você não gosta de linguagem de programação, se você não tem afinidade, o R não é para você, tá? Por quê? Porque aprender análise de dados já não é a coisa mais simples do mundo, né? E se você vai somar as habilidades que você precisa para aprender análise de dados e aprender programação ao mesmo tempo, eu acho que isso não é para todo mundo,
Não é certo nem errado, mas eu tenho certeza que tem pessoas que não se adaptam a isso. Então, assim, existem todos esses outros softwares que eu mencionei, né? SPSS, JASP, Factor, MPlus, que vão dar conta de quase a totalidade dos procedimentos de análise de dados que você vai precisar. Caso você não tenha, né, afinidade ou interesse em aprender linguagem de programação. Então, pessoal, esses são alguns procedimentos, né, assim que alguns softwares, na verdade, que eu acho que vocês precisam conhecer, vocês precisam em certa medida dominar, para que vocês tenham aí, de fato, condições de rodar basicamente todas as análises de dados que apareçam para vocês. Tem só um ponto, pessoal, que eu acho importante terminar o vídeo mencionando, é que assim, para a teoria de resposta ao item, eu apresentei só o InSteps, né? E que na verdade é um programa específico para um modelo específico que é a análise de hash. Mas existem vários outros modelos de teoria de resposta ao item, como por exemplo o modelo da Samejima. E aí, os outros softwares para realizar teoria de resposta ao item, geralmente eles são muito caros, muito caros. Eles não são tão simples assim. Então, assim, se você quiser conhecer outros procedimentos de teoria de resposta ao item, eu particularmente acho que nesse caso o R seria a opção para você, tá? Porque não conheço outros softwares que sejam amigáveis, que sejam fáceis de utilizar, que tenham um custo aceitável, por assim dizer, né? Então, nesse sentido, se você quiser ir avançar de teoria de resposta ao item para além dos modelos hash, aí eu acho que seria o caso de você aprender o R para rodar esses procedimentos, tá? Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que essas dicas sejam úteis para você. Curte a publicação se você gostou, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar do conteúdo e siga o Psicometria Online em todas as redes sociais para que você não perca nenhuma atualização, beleza? A gente tá no Facebook, no Instagram e no YouTube, então vai lá, procura Psicometria Online em cada uma dessas redes e é só chegar, beleza? Valeu, fica bem, um grande abraço.